e daí já dá tempo para... Tá, pessoal, então, bem-vindos aí à aula de álgebra linear, terceiro e quarto semestres. Eu recebi um e-mail de um colega nosso questionando sobre o que eu poderia solicitar lá no trabalho integrador, né? Vocês estão fazendo um projeto integrador, né? Daí eu tinha discutido isso com os professores, tipo assim, o que uma matéria de álgebra linear pode contribuir num projeto integrador, né? Primeiro vamos pensar o seguinte, qual é a filosofia de um projeto integrador, né? Para que serve o projeto integrador? Qual que é o objetivo de um projeto integrador? Bom, na minha concepção das ideias aqui, um projeto integrador ele deve contemplar conhecimentos das matérias que vocês estão vivenciando até o momento, tá? Então, assim, vocês devem estar matriculados aí em 4, 5 matérias, não sei lá quantas matérias são, tá? Mas o projeto integrador, então, ele deve permear, né, o conhecimento dentre todas essas áreas, tá? E para você realizar o projeto, você tem que contemplar o conhecimento adquirido. Mas veja bem, vamos imaginar que você está tendo aula de ergonomia, né? Ou, sei lá, direito de informática, sei lá, uma matéria qualquer, tá? Veja bem, às vezes vocês podem ficar questionando, né? O que eu vou colocar dessa matéria no trabalho integrador? Ou mais, como veio o questionamento para mim, tipo, César, o que você exige que eu coloque no projeto integrador de álgebra linear, né? Então, bom, eu posso te dizer o seguinte: o que a gente tem visto até agora em álgebra linear? Primeiro, aquele conceito básico do que é a álgebra em si, que nada mais é do que a tradução, né, de uma linguagem que a gente costuma falar, tipo português, tá, para um linguajar matemático, tá? Daí a gente veio desenvolvendo o nosso conhecimento para a resolução de sistemas, tá? E a gente está direcionando um pouco, agora, né? A gente está, nas últimas aulas aí, a gente estava vendo coisas sobre vetores, né? E daí eu que às vezes me pergunto, né? O que vocês podem colocar num projeto integrador de vetores, de resolução de sistemas, de raciocínio lógico, né? Então, fica meio complicado, né? Meio complexo. O fato é que para você desenvolver qualquer projeto, e eu não sei qual é o projeto que vocês eventualmente, tipo assim, eu sei o conceito, eu não sei como vocês estão desenvolvendo isso, né? Talvez você vai usar uma linguagem de programação, alguma coisa assim, e onde que entra o cálculo vetorial nisso daí? Onde entra vetores nisso? Se a gente entender que a utilização de vetores, por exemplo, é entendida na ciência da computação e sistemas de informação, por exemplo, como sendo na parte de computação gráfica, a colocação, né, dos ícones na tela. Então, se você estiver desenvolvendo um programa e esse programa tenha uma interface onde qualquer usuário possa entrar ou extrair dados, né, ou colocar um número lá, ver um bonequinho pulando, sei lá o que você vai fazer. Então, essa parte gráfica é toda feita dentro do computador por cálculo vetorial. Na realidade, se a gente for no cerne da questão, a gente vai ver que quando vocês estão olhando para a tela
e verificando o que eu estou falando com vocês, na realidade você está vendo uma representação gráfica, né? Um filminho, um vídeo da minha pessoa conversando com vocês. Então, o que você está vendo é gráfico, tá? E o que acontece é que, como em qualquer jogo, né, os filmes, as fotos, né, são figuras estáticas que são desenhadas na tela do seu computador, tá? 30, 60 vezes por segundo, né, ou 60 fotos, né, dando para você a ilusão de movimento, né, que é como um filme normal de cinema, que são uma série de fotos colocadas junto, né, passando rápido, né, no projetor, cinema antigo, né, não esse de Blu-ray agora, né. Então, mas a própria formação de imagem na frente de vocês acontece dentro do computador por causa dessa capacidade que um computador tem de usar álgebra linear para fazer as contas, descobrindo se os vetores são dependentes ou independentes, né? São coplanares, dependendo do jeito, o próprio sistema operacional, né, vai fazer com que a GPU calcule, né, a GPU lá é o processador gráfico, calcule o posicionamento de cada pontinho da tela em um determinado espaço de tempo, tá? E então, tá, beleza. O Igor colocou um ponto interessante, tá? O grupo dele vai fazer um programa em linguagem C, talvez fazer um cálculo, não sei, alguma coisa, tá? E a parte de interface gráfica, né? No caso da utilização que ele está fazendo do C, ele não está usando bibliotecas gráficas, né? Então a tela vai ser aquela telinha bem simplesinha lá do prompt, né? Então não tem parte gráfica. Mas imaginamos, por exemplo, eu não sei qual que vai ser o cerne, Igor, do seu problema, do seu projeto, tá? Mas a questão independentemente, né? Ah, por exemplo, ó, o Vitor está fazendo uma pergunta interessante. Ah, Power BI para demonstrar a sua parte. Pode, né? Porque o que o Power BI faz? Tá? Power BI nada mais é do que um software que congrega várias informações e faz uma determinada apresentação, tá? Essa apresentação você pode citar no seu trabalho, tá? Que você utilizou o cálculo vetorial. Então, daí eu vou pensando o seguinte, né? Que a preocupação de vocês é assim, eu quero imaginar que seja essa. Que nota que eu vou dar, né? Para o trabalho de vocês, não é assim? Tipo, fica meio. Eu poderia, por exemplo, pedir para vocês fazerem alguma coisa, em vez de você usar Power BI, por exemplo, determinar para que vocês fizessem um software que pudesse eventualmente resolver um sistema de X incógnitas, tá? Utilizando a técnica do escalonamento que a gente viu em sala de aula, tá? Mas penso eu, será que vocês quereriam fazer um negócio desse? Será que utilizaria os conceitos que vocês estão vendo em outras matérias, tá? Então, é assim, uma frasezinha no seu trabalho dizendo que você está usando ou parte gráfica ou que você está usando o conhecimento lógico adquirido, para mim já é suficiente para entender que você está utilizando o conhecimento adquirido na minha matéria, tá bom? Tá? E é assim, qual que é o peso da minha correção no valor, né, na nota final que você vai ter no seu projeto? Eu posso dizer que é praticamente nenhuma, né? Porque, como eu falei para quem me questionou por e-mail, eu escrevi assim: se eu não estou cobrando nada, ou se eu não estou sugerindo nada, se eu não estou especificando nada para vocês,
o que, que eu posso cobrar se eu não especifiquei nada? Entendeu? É a mesma coisa que aplicar uma prova com questões em branco, né? Tipo assim, o que, que eu quero saber? Tá? Então, assim, gente, é só para tranquilizar vocês, fiquem tranquilos com relação à minha matéria no projeto de vocês. Uma frase qualquer que você diga que, tá, você tem parte gráfica, você pode usar cálculo vetorial, no software que você está fazendo, não sei como que está sendo o projeto, você está usando os conhecimentos adquiridos na matéria de álgebra, poxa, está ótimo para mim. Tá legal? Então, espero ter tranquilizado mais vocês aí, porque a pessoa que me escreveu estava desesperada, coitada. Falou, eu estou tudo enrolado, não sei, eu não sei o que faço. Você já... Daí ele falou um negócio que é interessante. Você já falou para eu não me preocupar, mas eu estou preocupado. Então, né, a única coisa que eu posso fazer para... Né? Não, o Rafael que está preocupado. Cara, a única coisa que eu posso fazer é a seguinte, cara, acalme seu coração, filho. Entendeu? Você tem muita coisa para aprender. Ah, então, tá vendo? Ah, mas então foi a percepção do que você falou. Viu? Ele está dizendo que não era tanto desespero assim, não. Né? Mas do jeito que você escreveu para mim, eu falei, nossa senhora, se eu não falar alguma coisa pro cara que ele vai se matar depois da aula. Todo formal, né? Senhor, ilustríssimo professor, meritríssimo, né? Bom, beleza. Então, acertados os pontos e os pingos nos is, os cedilhas nos cs e os tios nos as, vamos para aula? Beleza, fica tranquilo. Então, moçada, é assim, ó, recado. Tranquilão. Vamos se preocupar em aprender a fazer essas trabetóias aqui, contas que a gente está fazendo, que com certeza a gente vai utilizar isso daí lá para frente, tá? E se a gente entender as coisas de uma maneira mais fácil e exercitar, eu acho que a gente vai conseguir ter mais facilidade lá para frente, tá? Então, esse era o recado. Tirando essa parte que eu tô triste porque eu perdi o PowerPoint meu, né? A gente vai fazer o negócio aqui. Deixa eu compartilhar o PowerPoint. PowerPoint. Daí a gente vai, aonde parei, daí a gente continua fazendo. Eu parei aqui, então vamos para cá. Bom, fala aí para mim, vocês estão enxergando esse breguete roxinho aí bonitinho? Eu mudei até a cor, né? Para ficar melhor. Tá? Eu tô fazendo uma reformulada na parte gráfica. Aquele vermelhão estava muito gritante, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de um negócio interessante que chama-se dependência linear de vetores, tá? Porque eu não sei se vocês lembram, né? Mas a gente começou a ver um negócio que chama vetor, né? E a gente está fazendo alguns exercícios, né? Já tratando as coisas de maneira vetorial, tá? Porque é uma maneira que é mais rápida da gente fazer os cálculos, tá? Na realidade, as representações de computação gráfica, podem ser representadas por vetores, tá? E esses vetores são tratados dentro do computador como matrizes, tá bom? E matriz, a gente, de uma certa maneira, a gente já está vendo, a gente ainda não sabe fazer operações muito mais complexas, né? Com as matrizes, tá? Mas a gente vai aprender. Até o final do semestre, a gente vai saber mexer legal com matrizes. Mas, para o que a gente está fazendo, né? Tratamento vetorial,
a gente já sabe mais ou menos o que que é uma matriz, né? Como que a gente faz soma de matrizes, tá? Por quê? Porque a gente usa os vetores e coloca, né, as nossas variáveis dentro de uma matriz, né? E a gente trata os vetores como matrizes. Então, a gente, de uma certa maneira, até o método do escalonamento, que a gente aprendeu até agora, né? É melhor a gente fazer em forma de matrizes, tá? E, então, a gente vê que matriz, cara, os caras falam, nossa, matriz é difícil e tal. Não vejo essa dificuldade, tá? E obrigado, Rafael. Já fiquei menos triste agora quando você disse que está melhor desse jeito a apresentação. Até o logo meu eu mudei as cores, ficou bonito. Eu fiz um logotipo 3D que roda assim. Nossa, vai ficar bonito pra caramba no canal. Com um barulhinho, entendeu? Vai ficar show de bola. Então vamos lá. Vamos ver o que é então dependência linear. Tá? O que funciona esse negócio, tá? Os vetores, eles podem ser linearmente dependentes, tá? E linearmente independentes, tá? Bom, então vamos entender melhor o que que é isso, tá? Para a gente... Não é muito diferente do que a gente já viu até agora, não, tá? Aliás, a gente vai usar o que a gente viu até agora para entender isso daqui. Um vetor, ele é linearmente dependente se existir um dos vetores, né, que a gente está verificando, por quê? Imagina assim, um conjunto de vetores, né? O que que é um conjunto? Tá? É uma associação, não é uma associação, é uma delimitação, tá? De uma quantidade de coisas, né? Um conjunto de coisas. Então, se a gente pegar vários vetores, 3, 4, 5 vetores, a gente diz que eles são, que estão nesse conjunto, são linearmente dependentes, se existir um deles, tá? Um desses vetores que está no conjunto, que é combinação linear dos outros. Bom, a gente estava vendo até agora, né, o que era combinação linear. Todas aquelas contas que a gente estava fazendo era para saber que era combinação linear, né? Bom, se existe um vetor dentro desse conjunto que é a combinação linear dos outros, eles são linearmente dependentes, tá? Agora, se não existir combinação linear, tá? Eles são linearmente independentes. Daí o pessoal, geralmente, os matemáticos aí do nosso Brasil afora, eles determinam a combinação linearmente dependentes e linearmente independentes pelas letrinhas. Tá? Beleza. Até aí não tem. Então, o que, que significa dizer, né? Ó, que eu tenho dois vetores, um V1, tá? E um V2, tá? Deixa eu aumentar o tamanho desse V1 e V2 aqui, para ficar grandão aqui. Olha que legal. A gente tem um V1 e um V2. Portanto, um V1 e V2 formam um conjunto. Tá? Como que a gente representa conjunto na matemática? Faz uma bolinha e escreve V1 e V2 dentro. É um jeito, né? O outro jeito é você colocar chaves e colocar os elementos dentro das chaves. E essa chave você diz assim, ó, isso é um conjunto de vetores, tá? Então, se eu tiver um conjunto de vetores, tá? Que eu me expresso dessa maneira aqui, né? Um conjunto de vetores, tá? Eles são linearmente dependentes se existir um deles que é a combinação linear dos outros. Bom, se esse conjunto tem dois vetores, um dos dois tem que ser combinação linear, né? Do outro para que seja linearmente dependente. E como que eu sei se é combinação linear? Para ser combinação linear, basta que exista uma variável qualquer, escalar, tá?
que multiplicando o determinado vetor aqui, tá? Né? Ele seja igual a esse cara aqui. Né? Ele pode ser descrito dessa maneira. Bom, legal isso daí, né? Então a gente estava fazendo combinação linear até agora para saber se os sistemas eram passíveis de serem resolvidos, tá? E se existia, né? Combinação linear ou não. Beleza, então a gente vai continuar a fazer isso. Só que a gente vai saber, então, mais a fundo, se os vetores são linearmente dependentes ou linearmente independentes. Nesse caso, se existir um C que multiplique esse vetor V2, tá? E ele seja igual a esse vetor V1, porque o conjunto só tem dois vetores, eles são linearmente dependentes, tá? Beleza. Olha só, e se eu tiver mais vetores, né? Olha, eu tenho o conjunto V, tá? V1 e V2. Quantos vetores tem no conjunto? Três. Beleza. Para eu saber se eles são, né, linearmente dependentes, nesse caso, eu tenho que ter uma variável C1 que multiplica esse vetor V1, tá? Que somada, por exemplo, a uma variável C2 escalar que multiplica um vetor 2, e ele tem que ser igual a V. Ah, eu poderia mudar isso daqui? Sim, poderia, né? Por exemplo, em vez de colocar o V aqui, colocar o V1 aqui, C1 vezes V e C2 vezes V2. Só que, obviamente, a gente não faz assim, tá? Mas na definição, a gente entende que isso pode ser feito, tá? Qualquer vetor V, qualquer vetor V1 e qualquer vetor V2, eles são linearmente dependentes se eu tiver o vetor V, que eu não sei qual é, pode ser de 3, 4, 5, não é qualquer espaço vetorial, não importa, desde que eu tenha uma constante que multiplica V1 e que eu some outra constante que multiplique V2, desde que eles sejam combinação linear, tá? A gente pode dizer que eles são linearmente dependentes. Bom, gente, então nessa altura do campeonato, dá para a gente já inferir como que a gente faz o cálculo, tá? Para saber se os vetores são aquela técnica que a gente já utiliza, né? Porque se a gente descobrir que existe uma variável C1 e uma variável C2 que faça essa igualdade ser verdadeira, tá? Significa que eles são linearmente dependentes. Caso não, né? Se existir, por exemplo, se não existir uma variável C1, por exemplo, ela não existir, significa que os vetores são linearmente independentes. Tá? Bom, agora, tem coisas que são muito fáceis, né, da gente perceber. Tá? Por exemplo, se eu tiver dois vetores, olha só, um conjunto, olha aqui, isso daqui, eu estou lendo assim, um conjunto de dois vetores. Tá? Dois vetores. Tá? Quais são esses dois vetores? Bom, aqui ó, eu já especifiquei. São dois vetores em R2, tá? Portanto, eles têm x e y, tá? Eu posso descrevê-los no plano? Sim, tá? Então, esse conjunto aqui é a mesma coisa que esse, tá? Nesse caso, olha só, se é um conjunto de dois vetores e a gente diz que eles são linearmente dependentes, se V1 é igual a uma constante multiplicando o V2, eles forem iguais desse jeito, poxa, só de olhar nesse conjunto aqui, ó, só de
colocar o zóio aqui, a gente já dá para perceber, né? Que esse V2 aqui, ó, se você multiplicar o V1 por 3, tá? Por um escalar 3, o que eu vou ter? Eu vou ter 3 vezes 3, 9, e 3 vezes 1, 3. Ou seja, esse conjunto aqui, já de cara, só de olhar, a gente consegue ver que eles são linearmente dependentes, tá? E eles são linearmente dependentes exatamente por causa disso, ó. O V, tá? Que é o V1, sei lá, o nome que eu estou dando aqui, no caso é V1, né? Que é esse 9,3, é igual ao escalar 3, tá? Que multiplica o outro V1 do conjunto. Legal? Então, até aqui parece ser bem fácil, bem tranquilo, né? E na realidade é fácil e tranquilo mesmo. Só que nem sempre, né? A gente vai pegar númerozinhos assim, né? Dessa maneira, facinho, assim, que já de bate-pronto dá para ver que é. Então, a proposta é a gente desenvolver uma técnica matemática para a gente descobrir isso daí. E como tudo a gente tem feito, a gente vai usar a técnica com coisinhas mais simples, por enquanto, tá? E depois, obviamente, vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas a minha preocupação maior é assim, é... quando você está aí sentado na frente do computador e vendo eu realizar aqui no PowerPoint, eu nem estou na lousa, no giz, né? No PowerPoint eu estou fazendo as coisas, assim, para a cabeça da gente é muito fácil entender, tá? E a gente tem aquela pseudo pensamento, né, de que a gente entendeu. Mas daí vocês perceberam já, e eu tenho certeza que vocês já perceberam, que quando vocês sentam para fazer os exercícios, dependendo da proposta do exercício, ele não é tão simples assim, mas não por causa das contas. Ele não é tão simples assim porque a gente não consegue raciocinar em cima dele. Tá? Então, ao terminar essa aula de hoje, eu vou pegar, eu consegui na internet, porque é assim, né? Na natureza, nada se cria, nada se transforma. Não, nada se perde, nada se cria. Tudo se copia. Não é assim que Lavoisier falava? Então, daí eu vou na internet e eu acho um monte de coisa interessante. Tá? Inclusive, eu tenho que agradecer os colegas de profissão que também disponibilizam na internet um monte de coisa para, inclusive, nos auxiliar, né? A dar aula. Né? E auxiliar vocês também a aprenderem. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma lista de exercícios, só que como eu sou um cara bonzinho, né, é uma lista de exercícios resolvidos, tá? E então é assim, eu vou passar para vocês treinarem, porque como eu falei, a álgebra só tem sentido se a gente treinar o raciocínio. E por que eu quero, eu gostaria, estou solicitando que vocês façam isso? Cara, para a gente exercitar o cérebro. Não sei se vocês sabem, mas o cérebro é um músculo, tá? E se você não exercitar o músculo, ele atrofia. E cérebro atrofiado, fio. Daí a gente vê o que está acontecendo no país aí que a gente vive, né? Tem um monte de gente com cérebro atrofiado e nem sabe. Eu sou um deles. Mas eu sei, eu estou tomando remédio. Tá? Então, vamos lá. Por que eu escrevo linearmente tudo errado, né? Acho que é o dedo. Tá. Bom, o que eu falei é isso, né? O problema nem sempre é fácil, né? Mas vamos ver aqui, por exemplo. Esse daqui é o conjunto de vetores 1, 2 e 2, 4. L é linearmente dependente ou LI? Bom, só de olhar, o que a gente acha? Responde aí no chat, maravilhoso. Pelo menos 4 pessoas que não têm cãibra no dedo aí.
Respondam para mim. O William, rapidão no teclado. Beleza, o conceito então a gente pegou, né? Vitor, Lucas, William. Por que que ele é LD? Porque se eu multiplicar, né, esse V1 aqui, vamos chamar isso daqui de V1, por 2, tá? Pelo escalar 2, né, eu vou obter o 2 e 4. Beleza. E esse cara aqui, ó, esse de baixo aí. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Tampar aqui. Esse daí, 1, 0, 0. Isso é um conjunto de vetores, não é? Eu tenho um conjunto de vetores. Qual o conjunto? Ah, tem o vetor 1, EV1, que é 1, 0, 0. Eu tenho o vetor que é 0, 1, 0. E tenho o vetor que é 3, 4, 0. Então, esse daqui é linearmente dependente ou independente? Vamos lá, vou dar até 10 minutos para vocês responderem. O que vocês acham? E aí, tá difícil esse? Vamos pôr o cérebro para exercitar aí, moçada. Enquanto isso, eu vou tomando minha pinguinha. Tá, o Miguel respondeu? LD? Beleza. O Vitor, LI. Beleza. O William tá com dúvida. É eu que perguntei pro seu William, não é você que tem que perguntar para mim. O Roberto acho que é LI. Tem mais gente pensando? Miguel, LI. O Pablo tá na dúvida. Bom, vocês já perceberam que fazer de cabeça, né, olhar um negócio assim, de vetores no R3, no caso, um conjunto de apenas 3 vetores no R3, tá? Já começa a ficar mais complicado, né? A gente tem que queimar um pouco de fosfato, não é assim? Tá? Mas, tá? Olha só, se eu tiver um C1 igual a 3 e um C2 igual a 4, eles serão LD. Olha só. Como? Dá uma olhada aqui, ó. Se eu pegar esse vetor aqui, ó, o 3, 4, 0, ele não é igual a 3 vezes 1, 0, 0, mais, tá, o 4 vezes 0, 1, 0. Tá? Não é essa a definição de linearmente dependente? Tá? Eu tenho um vetor, tá, que é a soma dos outros multiplicados por o escalar. Vocês concordam comigo? Aí você fala assim: ah, agora que você colocou aí, pô, agora ficou fácil, agora eu percebi. Então, só que fazer esse tipo de exercício, né, de cabeça, sem aprender alguma técnica para fazer, a gente já viu que pode nos levar a um engano tremendo. Tá? E como que a gente desengana, né? A gente se desengana desse negócio? Bom, vamos ter que aprender uma técnica, né? Como descobrir isso daí? Tá? Como descobrir? Então, vamos lá. E se os vetores forem mais
complicado ainda, por exemplo, esse cara aqui, ó. Lembra? A gente já brincou com eles, né? Dado o exercício pode ser assim. Dado o conjunto dos vetores V1, V2, V3, onde V1 igual a 1, 2, 3, V2 igual a 4, 5, 6 e V3 igual a 7, 8, 9. Eles são linearmente dependentes ou linearmente independentes? Tá? Daí já fica mais difícil, né? De cabeça. Tem gente que tem facilidade, né? Geralmente, para resolver problemas de vetores esquisitos, se o cara é meio nerd esquisito, ele consegue fazer de cabeça. Mas esses nego nerd, a gente não sabe o que se passa na cabeça deles, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a calcular isso daí usando uma técnica, tá? E a gente vai usar uma técnica que não falha, desde que a gente consiga fazer as continhas, né? Tá? E esse método que a gente vai usar agora, tá? Ele vai servir para a gente calcular se os vetores são LDs ou LIs em qualquer espaço vetorial. No caso, a gente aqui está em R3, né? Que é a gente tem três dimensões para esse vetor. Mas a gente pode ter N dimensões, tá? E a metodologia é a mesma, tá? Então vamos lá. Sempre lembrando, em um vetor é LD, se existir um deles que é a combinação linear dos outros. Caso isso não ocorra, ele é LI. Tá? Então, gente, se a gente for extrapolar aqui para o Rn, né? Se eu tiver vetores x1, x2, x3, xn, que por um acaso eu tinha feito tão bonitinho, já estava tudo certinho. Tá? Ah, por que você está chamando o vetor de x, César? É porque eu quero chamar o vetor de x só para a gente não achar que o x é só a constante. A gente chama o vetor. Errei. A gente chama o vetor do que a gente quiser. Pode chamar de x, de v, de w, de z, de a, de θ, lembram-se? Então, essas coisas é bom a gente já começar a se desligar, né, das convenções que a gente veio viciado lá do colegial, né? Tá? A gente tem que, se for zero, tá? E o que é zero? Vocês lembram? Zero é uma solução trivial, tá? Olha só, a solução trivial, tá, implica em dizer que tem um A1, um A2, um A3, ou que a gente está falando C1, C2, C3, que multiplica o vetor x1, x2 e x3, que seja igual a zero. Beleza? Para que isso seja igual a zero, tá, só tem um jeito. Um jeito. E o jeito é que o A1, A2, A3, AN tem que ser zero. Vocês concordam comigo? Porque se eu tiver qualquer um outro negócio aqui, tá? Pode ser que eu ache um escalar qualquer que multiplique um vetor que seja a combinação linear do outro. Tá? Por quê? Como que a combinação linear? Vamos lá de novo, só para vocês entenderem melhor. Tá? Olha só, eu estou pegando um V aqui, não estou? Um V, e estou fazendo que tem C1, C2, que multiplica o V1 e V2, que seja igual a um V qualquer. Tá? Então, se eu pegar esse V qualquer e colocar para cá,
Tá? Isso daqui vai ficar... Depois eu vou desfazer isso daqui, tá? Isso daqui vai ficar zero. Concorda? Beleza. Mas, para isso ficar zero, eu tenho que multiplicar isso daqui por um escalar também, porque eu pus do lado de cá, né? Vou colocar um C3 aqui qualquer. Olha só. A única maneira disso daqui dar zero é que, sendo que, se esse C3 aqui for o número 1, por exemplo, tá? Já daria 3, 4 e 4, né? Mesmo se eu não tivesse esses negócios aqui. Então, zero, um vetor nulo, não é igual ao vetor 3, 4, 0. Vocês concordam comigo? Então, é por isso que para C0, né, esse vetor C0, eu tenho que multiplicar ele por um C3, e esse C3 aqui, tá, tem que ser zero. Tá? Beleza. Só que se o C3 for zero, mas tiver um multiplicando esse cara aqui, tá? Eu vou pôr uma soma aqui só para não confundir, né? Porque o escalar pode ser positivo ou negativo, tá? Olha só, se esse C2 for igual a 1, igual a 2, igual a menos 1, a menos 2, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um vetor que não é um vetor nulo. Eu vou ter um vetor, por exemplo, se for C2 menos 2, eu teria 0 igual a 0 menos 2, 0. Tá? Então, o vetor 0, 0, 0, ele não pode ser igual ao vetor 0 menos 2, 0, ou 0, C2, 0. Ou, se eu tiver um C1 aqui com qualquer valor que não seja zero, tá? Ele pode, por exemplo, se o valor aqui do C1 for 1, o 0, 0, 0, né? Não vai ser igual. E por que 0, 0, 0, gente? Desculpa, talvez esteja confundindo, né? Porque isso é um vetor nulo. Né? Beleza? Então eu vou voltar tudo aqui, as coisas que eu escrevi aqui. Tá? Vou salvar de novo. E daí a gente volta aqui na equação geral. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Tá? Se o A1, ixi, olha que coisa. O A1 for igual ao A2, tá? Que for igual ao A3, que for igual ao AN, que for igual a zero, né? Então, é a solução trivial, por isso que a gente chama de solução trivial. Eles são linearmente independentes. Caso haja alguma outra solução, que não a trivial, tá? Esse conjunto de tudo esses caras aqui, sendo que o xn pode ser até x85, né? Todos os vetores que estão aqui, eles são linearmente dependentes. Beleza? A gente conseguiu entender essa parte dos zeros e por que que os constantes lá tem que ser zero para ser linearmente dependente? É pergunta também, gente. Eu quero que vocês escrevam aí. Eu estou usando uma técnica para não deixar vocês dormirem, tá? Se bem que aula de matemática por PowerPoint ninguém merece, né? Só vocês, meus alunos maravilhosos. Alguma dúvida com relação a isso? Pode ir para frente. Se alguém responder pode, ganha. Tranquilo, vamos embora. Obrigado, Vinícius. O Vinícius, ele sempre escreve para nós. Então, vamos lá. Linearmente. Cara, tá escrito errado isso daqui? Linearmente. Por que que tá grifado? Linearmente. Cara, eu não consigo entender, porque vai ser meu PowerPoint. Vamos lá, então. Ó,
Vamos fazer esse cara aqui que a gente já viu lá, que é linearmente dependente, mas vamos usar a técnica, tá? É o fundo do slide, professor. Oi? É o fundo do slide. O fundo aqui? Não, É. não é, cara, eu não sei, de vez em quando ficam umas tripinhas aqui. Quer ver? Ó, deixa eu ver no outro aqui. Nesse, tá vendo? Ó? Tá vendo essa tripinha aqui? Cara, essa tripinha aqui é dizendo que a palavra tá errada, mas a palavra tá certa. Daí eu corrijo, some a tripinha. Entendeu? Não sei, cara, é coisa do PowerPoint. Cara, tem coisa que só o Bill Gates entende, tá? A Microsoft, assim, ó, é Bill Gates, cara. Ele que eu desisti de entender o que se passa na cabeça do cara, né? Ele e todo o conjunto das pessoas que produzem o Windows e todos os aplicativos que a Microsoft usa. E eu tô achando que o Google tá indo para o mesmo caminho. Hoje mesmo eu fiquei 10 minutos para perceber que o negócio do Meet lá mudou. Mudou o ícone, cara. Eu lá procurando lá um negocinho verdinho lá, que nem do WhatsApp lá, do Hangouts, né? Não mudou, cara. Os caras fizeram o negócio mudar de cor, né? É só para fazer os velhos dançar, né? Eu tinha um professor aí que dava aula para vocês, tá? Grande Marcelo. Ele falava assim, cara, se mudar a cor da grama, a gente morre de fome, porque nós é tudo burro. Não presta atenção nas coisas. É verdade. Bom, então a gente já sabe, né? Ó, só de olhar aqui a gente já sabe que essa bodega aqui é LD, tá? A gente sabe que é LD. A gente já viu isso daí. Mas vamos tentar fazer esse facinho aqui usando a técnica que a gente está aprendendo, tá? Para descobrir, né? Então a gente tem um vetor V1, que também eu ia colocar em vetor, mas não vou também, tá? Que é 1, 2 e o vetor 2, 4. Esse é o conjunto de vetores. Só tem dois, coitadinho, mas podia ter mais. O conjunto pode ter 85 vetores? Pode. Os vetores podem estar em R2? Sim. Pode estar em R4? Pode. Pode estar em R25? Pode. Então eu posso ter 85 vetores, tá? Com todos eles no R25? Pode. Nossa, daí vai dar uma conta grande pra caramba, vai. Daí a gente não vai conseguir fazer na mão. Daí entra o computador gráfico, né? Se levar em consideração que cada vetor, por exemplo, leva a informação de um pixel, o jeito como ela leva, a gente não sabe. Mas leva, tá? Então, cada pixel a gente pode calcular, né? Cor, profundidade, brilho, sei lá, um monte de coisas inerentes ao o pixel através de vetores, né? E a gente precisa. Porque para que a gente vai precisar saber se os vetores são combinação linear ou não são combinação linear entre si, ou se são linearmente dependentes ou linearmente independentes? Então, porque a gente vai ver que se os vetores forem linearmente dependentes, a gente usa um tipo de cálculo que é mais rapidão. E se eles forem linearmente independentes, significa que tem um vetor que não está coplanar, ele está numa dimensão, vamos imaginar assim, numa dimensão que não pode existir naquele desenho, naquele gráfico, naquele negócio, tá? Geralmente, isso dá erro, né? É aquele joguinho, o cara olha para cima e não vê nada. Ou então o cara vai entrar na porta do negócio, a porta sai, desloca de lugar, fica torta, você não entende nada do jogo, né? Você fala, pô, tá dando bug. Então, deu bug. Deu bug por quê? Porque algum vetor que foi calculado lá foi calculado errado, tá? E dá problema pra gente, tá? Mas tudo bem, a gente ainda não vai aprender isso? Não, a gente não vai aprender isso, mas é bom a gente já ir sabendo para que a gente está aprendendo essas contas loucas, né? Porque vai usar um dia você vai usar, né? Pode ser que esse dia não chegue nunca, né? Eu aprendi engenharia, um monte de coisa que eu nunca usei na vida, cara, juro para você, né?
Mas aprendi, né? Para quê? Não sei, cara. Um dia eu ainda tenho uns 45 anos para viver ainda. Um dia eu vou usar esse negócio, tá? Então vamos para a técnica, né? Bom, a técnica é isso daqui, ó. Olha só que técnica novinha, vocês vão achar que é legal pra caramba. Ó, se eu quero saber se eles são linearmente dependentes ou independentes, tá? A ideia é essa daqui, né? Tá? Se eu tenho um vetor que multiplicado por outro vetor, tá? Se der zero, que é isso que a gente acabou de ver aqui, ó, né? Eles são linearmente independentes, que é a solução trivial. E se der um valor qualquer, que é a mesma coisa que eu pegar esse bodega aqui, ó, vocês vão entender. Que eu pegar esse cara aqui, colocar para o lado de cá. Por que o C foi lá embaixo? Alguém me explica? Tá? Não, C1. Tá? Espera aí. Depois eu volto. Tá? E pega esse C2 aqui, ó. Não vai dar certo o que eu vou fazer aqui, né? Vocês estão vendo, né, a dificuldade que dá para mexer com esse negócio. Eu dividi esse cara aqui por C2. Olha só, não é aquilo que a gente viu lá na primeira. Não, quer ver um, tá? Tá. Olha, isso daqui, ó, não é a mesma coisa que a gente viu aqui? Primeira coisa que a gente viu, ó. A gente sabe que eles são linearmente dependentes se eles tiverem, né? Existir uma combinação linear entre eles, né? E a combinação linear é isso daqui, tá? Beleza? Daí a gente manipulou lá e chegou nisso daqui, tá? Mas o fato é que a gente pode saber, então, tipo assim, vamos ver se existe C1 e C2 que satisfaça isso daqui, tá? Bom, a solução trivial a gente já sabe, né? C1 igual a zero e C2 igual a zero. Beleza. Agora, se a gente fizer um cálculo e achar variáveis existentes aqui, C1 e C2, que façam com que essa equação seja legal, tá? Significa, então, que eles são linearmente dependentes, porque são existem combinações lineares entre os vetores do conjunto. Beleza, então é simples. Daí a técnica é uma técnica legal. A gente pega, né, coloca, escreve os vetores, ó, C1, V1, C2, V2, V1, V2, tá? Óbvio, aqui eu só repito porque é sempre é sempre bom a gente ir repetindo, porque mesmo que a gente não entenda, sabe aquele negócio de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tá? Ou uma mentira falada inúmeras vezes se transforma numa verdade. Não é assim que eles falam, tá? Solução trivial. Beleza. Então a gente montou aqui uma coisa que já está mais próximo do que a gente conhece, né? Então vamos para cá, para a sequência. Deixa eu esconder esse negócio aqui, ó. Gente, aos poucos. Olha que bonitinho. Tá? Vamos lá. Então a gente tinha isso daqui, né? Bom, só que ainda não está do jeito que a gente gostaria. A gente gostaria de um negócio um pouco mais organizado para a gente entender melhor como que é esse negócio.
Então, a gente pega esse C1 aqui, ó, multiplicação de escalar por vetor. O que que é uma multiplicação de escalar por vetor? Tá? Você pega o 1, multiplica por escalar, pega o 2, multiplica pelo escalar. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, ó. 1C1, 2C1. Tá? Mais 2C2 e 4C2. Exatamente isso. O zero continua 0, 0, 0, sem problemas. Daí, eu só dei Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? Que eu ia mexer e acabei não mexendo. Então, beleza, então vamos aqui. Bom, desse jeito aqui ainda está um pouquinho longe do que a gente está acostumado, tá? Então, e se a gente ajeitar desse jeito? Dá? Dá. Não é soma de matrizes? Legal, então é a mesma coisa que fazer isso daqui, ó. Tá? Só que se a gente fizer desse jeito, vocês concordam que já aparece alguma coisa que a gente já conhece? Então, né? Para ser exatamente igual ao que a gente conhece, é só a gente transformar isso daí nisso. Tá? Que, inclusive, vou aumentar o tamanho aqui também das coisas aqui, para ficar grandão do mesmo tamanho. Alguma novidade até aqui? Não, tranquilo. O Vinícius falou aqui, ó, tranquilo, professor. Então tá aí. Beleza. Bom, a gente chegou no quê? Só com essas manipulações que nós fizemos aqui, nós chegamos num sistema. Tá? Um sistema linear. Olha que maravilha. Então a gente já sabe resolver o sistema linear. Tá? Como que a gente faz? Bom, a gente faz a solução através de colocar, né, montar uma matriz que a gente chamou e chama, meu tio chama de matriz de coeficientes. Tá? Então, para resolver o problema, a gente usa uma matriz de coeficientes. E quando a gente coloca esse tracinho aqui, a gente diz que essa matriz é uma matriz completa, tá? De coeficientes. Legal, montei a matriz. Para resolver a matriz, a gente já sabe, né? A gente acha um pivô, tá? Beleza? Ah, e se eu não tivesse o pivô aqui? Não sei. A gente sabe. Eu não sei. Não é que eu não sei, né? A gente sabe. é, O pivô é sempre o primeiro elemento, né? Da esquerda que não é zero, tá? E geralmente, para ficar melhor, vamos pensar assim, para ficar melhor para nossa manipulação, é conveniente que o pivô seja um- uma unidade, tá? Ele pode ter outro valor? Pode ser 5, pode ser 4, pode ser -3, né? Mas para a gente mexer com essa matriz, para a gente entender melhor ela, tá? A gente transforma o pivô em um, tá? Para ficar melhor. Mas beleza, então qual que é a ideia? Uma vez achou o pivô, a ideia é a gente zerar todos os índices que estão embaixo do pivô aqui. Como que a gente faz? Nesse caso, se eu pegar a linha 2, que é essa daqui, e substituir por -2 vezes a linha 2 somada a ela, tá? Olha só, pegar -2, multiplicar aqui em cima e somar com a de baixo, tá? Eu vou transformar isso daqui em zero. Então, é isso que essa minha continha aqui está dizendo para fazer. Tá? Se eu fizer isso daí, eu vou chegar nesse negócio aqui, certo? Beleza. Se eu cheguei nesse negócio aqui, a gente vai chegar nessa conclusão. Tá? Que 1C1 mais 2C2 igual a zero. Tá? Essa daqui, eu não vou poder fazer nada com essa linha, concorda? Porque tudo 0, 0, 0 igual a zero, eu sei que é 0, 0, 0, isso daqui seria a solução trivial para uma equação, tá? Mas eu posso mexer um pouquinho nesse cara aqui e dizer que o C1, né, fazer tudo em função de C1, por exemplo, eu digo que o C1 é igual a -2C2. Bom, mas essa informação aqui que eu consegui,
Nossa Senhora. Alguma coisa aconteceu aqui. Ficou grandão. Tá? Isso significa dizer que o resultado, né, desse sistema aí, ele permite várias soluções. Concorda? Ou seja, existem inúmeros valores que eu posso jogar para C1, tá? Que vai me dar um resultado. Se eu jogar, por exemplo, C1 igual a 4 aqui, tá? Eu tenho certeza absoluta que vai ter um C2 que vai existir, que vai fazer com que essa igualdade seja verdadeira. Então, esse resultado permite várias soluções, tá? Então, se ele permite várias soluções, a gente diz que são combinações lineares. Existem combinações lineares aí que proporcionam isso. Então, se um vetor é linearmente dependente, se existir pelo menos um deles que é a combinação linear dos outros, a gente já viu que existem combinações lineares. É um sistema possível, tá, e indeterminado. Por quê? Porque eu tenho possibilidades de infinitas soluções, tá? Então, esse é o método maravilhoso que a gente tem para resolver ou para dizer, né, se vetores de um determinado conjunto são linearmente dependentes ou linearmente independentes. Alguma diferença do que a gente fez até agora? Né? Assim, tranquilão, né? Não tem muita novidade. Daí, só para a gente lembrar, né? Eu coloco assim, ó, para saber se um determinado vetor é combinação linear de outro, é determinar se existe escalar C1, C2, C3, C4, que multiplicando os valores nos vetores, né, V1, V2, V3, respectivamente, é igual a um V qualquer, tá? Ou formam o V, tá? Então, nesse caso aqui, sim, ele é combinação linear e tem infinitas respostas. Essa resposta, inclusive, eu colei de um outro exercício que a gente já tinha feito. Em princípio, eu acho que não tem segredo, né? A gente pode complicar um pouquinho? Pode, né? Mas eu prefiro imaginar assim, ó. Vê esse conjunto de vetores aí. Só tem dois vetores, 0, 1, 1, 0 e 0, 1. Esses vetores são linearmente dependentes ou linearmente independentes? Tá? Então, para saber se é linearmente dependente ou linearmente independente, a gente pode fazer aquela jogadinha, né? De pegar, de existir, né? Um escalar, tá? Que multiplicado um vetor seja igual ao outro vetor. Ou, se a gente fizer aquela manobra matemática que a gente fez, a gente pode partir da solução trivial aqui. Sabendo que, se nós descobrirmos que existe um C2 e um C1, para satisfazer essa equação, significa que existe combinação linear. E se existe combinação linear, eles são linearmente com a cobrinha, sem cobrinha, dependentes. Tá? Ah, e se eu achar C1 igual a C2 igual a zero, que é só a solução trivial, tá? Bom, se achar a solução trivial, eles são linearmente independentes, tá? Ah, e se eu achar um erro qualquer aqui, tipo 5 igual a 4, 5 igual a zero, tá? Bom, se você achar que 5 é igual a zero, tem alguma coisa errada. Tá? Então, é um sistema impossível. E é um erro, né? É um erro. E a gente tem que tratar esse erro. Tá? É o seguinte. Bom, a gente pode fazer esse daqui se vocês quiserem. Só que daí vai demorar um pouco, talvez em 12 minutos. Eu não consiga terminar, porque eu vou ter que montar no PowerPoint tudo isso, né? Vamos tentar?
que vocês acham? Ou deixa para depois? Tá? Tá, vamos tentar. Eu vou copiar aqui o breguete aqui de cima aqui, tá? Esse cara aqui. Vou copiar esse cara aqui e a gente faz em cima dele, né? Vamos lá. Bem rapidão. Tá? Olha só. Eu tenho um vetor que é 1, 0, né? Então eu já vou colocar direto aqui, bem rapidão. E o outro é 0, 1, né? 0, 1. Concorda com o que eu fiz aqui? Tá? Beleza. Então eu já montei aqui o negócio. Então eu vou copiar esse breguetes aqui e vou copiar já esse sistema direto aqui. Gente, tem paciência aí, tá? Aqui o negócio aqui. Então eu vou ter um 0 aqui, tá? Vou ter 0, 1 aqui. Não é assim que vai acontecer? Tá. Tô seguindo só os passos lá do negócio. Esse C2 ficou muito pequenininho, mas a gente... É a C2 aqui, vai. Entenda que seja C2. Bom, beleza. Então, eu cheguei no sistema. Qual que é o próximo passo? Ah, se eu cheguei no sistema, eu vou fazer um negócio parecido com esse aqui. Ó, quando eu estou montando a aula, não é tão simples assim, tá? Ctrl+C, Ctrl+V não, viu? Sempre dá mais problema. E daí tem o tracinho. Por que tem que pôr o tracinho? Para dizer que é uma matriz completa. Aqui, tirei o pau no gato. Mais o gato. Beleza? Olha que interessante. Só de olhar aqui, já está escalonado, concorda? O negócio? O que a gente tem aqui? A gente tem que Ctrl+C, Ctrl+V. A gente tem que 1C1 é igual a 0. Certo? Então, 0, C1 é igual a 0 dividido por 1, que é igual a 0. Bonito isso, né? E aqui, ó, a gente tem que pegar esse que é grandão. Já pegar o 0 também, né? Porque... tem que ter paciência, tem que ter paciência, tem que ter paciência, tem que ter paciência. Vocês concordam que o que a gente chegou a isso daqui? Ou não? Beleza, né? Então, se a gente chegou aqui, C1 é igual a 0 e C2 é igual a 0, qual que é o resultado disso daqui? Tá? Que eles são linearmente independentes. Mas onde que está o resultado aqui para a gente ver aqui? A solução trivial. Onde está esse negócio? Acredita em mim. Aqui, ó. Será LIC. Então, se eu pegar isso daqui, ó, e mais isso, e dar um copiar aqui, acho que não vai dar certo. Tá? Mas o fato é que se é a solução trivial, a gente viu que é LI. Então, esse caso aqui, ó, é LI. Então, mas na hora que a gente olha, né, talvez leve a gente a ter a ideia errônea de que podem ser linearmente dependentes, né? Não sei, só de olhar assim você fala, putz, eu acho que é LD. Então, mas eu acho, cara, eu acho que nem chutar teste de concurso público. Você acha que é, mas está errado. Tá? Então a gente faz. E quando a gente faz, a gente chega no resultado certo. Daí alguém assim como
O Lucas, por exemplo, pode perguntar, poxa, mas se eu errar as contas? Ah, filho, você errar as contas, Lucão, dançou, filho. Entendeu? Errou as contas. Errado. Tá errado. Mas se o computador errar a conta, o computador raramente erra a conta. O que o computador faz é ter um software mal escrito. Entendeu? Se o cara faz um software mal escrito, essa é a diferença do Adobe Photoshop, por exemplo, para um Photoview, entendeu? O Photoview é do César, o César que criou, ele que programou. E o Adobe Photoshop foi feito por pessoas, numa equipe maravilhosa, né? Que fez um software gráfico excelente, que tem a marca Adobe, feito para Apple, né? Então a gente espera que aquela equipe seja melhor do que o Cezinha que fez o Photoview, entendeu? Mas o César sabe todas as técnicas para fazer o PhotoView, manipular os dados vetorialmente igualzinho o Photoshop? O César conhece algumas transformações, algumas subrotinas que ele usa de umas bibliotecas, daí ele faz o PhotoView funcionar muito próximo do Photoshop. Mas no PhotoView não vai ter todos os filtros, tá? Todas as manipulações que eu posso fazer com os vetores, com os pixels, com as imagens. Então, o PhotoView vai ser meio fraquinho, tá? Então, eu prefiro que vocês paguem R$ 800 por ano para ter o Photoshop, tá? E o PhotoView vai falir, né? Porque a não ser que eu coloque um monte de propaganda, né? Hackeie o seu sistema, cague no Google, sabe? Faça aquele. Daí tudo bem, daí você vai. Daí eu vou ganhar dinheiro da dor de cabeça ou do antivírus que eu mesmo fabrico, né? Mas tudo bem. São coisas que a gente tem que pensar. Então é isso aí, moçada. Por hoje é isso, tá? Ah, deixa eu só fazer um negócio aqui. Já saiu, ó, ficou com falta. O Caio já ficou com falta. Pô, não dá nem para falar tchau, os caras já saem já, né? Então, eu vejo todo mundo que entra e sai aqui. Eu acabei de fazer a lista de chamadas aqui. Deixa eu ver se deu certo essa bodega aqui, que nunca dá certo. Tá? E eu vou parar de gravar, tá? Mas eu ainda vou continuar na sala, tá? Para críticas, sugestões e elogios, né? Porque vocês gostaram lá da minha do novo layout do PowerPoint. Cada vez melhor. Beleza? Quem quiser, vai lá, né? Se Deus quiser, em algum momento da minha vida, eu vou disponibilizar também a aula para vocês. Beleza? Eu vou continuar na sala.